Capítulo 25. Retorno a Bandar Eban. Rand e Min não se anunciaram ao chegarem a Bandar Eban. Atravessaram o portão e entraram em um pequeno beco, guardado por duas donzelas, Lerian e Eidia, junto com Naef, o Achamen alto e de queixo quadrado. As donzelas patrulharam até o fim do beco, observando a cidade com desconfiança. Rand deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Eidias, acalmando a mulher esguia, que parecia ansiosa por sua guarda ser tão escassa. Ele usava sua capa marrom. Acima, as nuvens se dissiparam, derretendo-se sobre a cidade em resposta à chegada de Rand. Min olhou para cima, sentindo o calor brilhar em seu rosto. O beco tinha um cheiro horrível de lixo, mas uma brisa morna soprava, levando os odores para longe. Meu senhor dragão, disse Naef. Eu não gosto disso. Você deveria ter proteção maior. Vamos voltar e reunir. Vai ficar tudo bem, Naef, disse Rand. Virou-se para mim e estendeu a mão. Ela o pegou, juntando-se a ele. Naef e as donzelas tinham ordens de segui-lo à distância. Elas chamariam a atenção. Quando Min e Rand saíram para um dos muitos calçadões da capital Domani, ela levou a mão à boca. Fazia pouco tempo desde a partida de Rand. Como a cidade havia mudado tão rápido. A rua estava cheia de pessoas doentes e sujas, amontoadas junto aos muros, encolhidas em cobertores. Não havia espaço para se movimentar nos calçadões. Min e Rand tiveram que descer na lama para continuar. Pessoas tossiam e gemiam, e ela percebeu que o fedor não se limitava ao beco. A cidade inteira parecia feder. Antigamente, faixas haviam sido penduradas em muitos desses prédios, mas elas foram arrancadas e rasgadas para servir de cobertores ou combustível. A maioria dos prédios tinha janelas quebradas, com refugiados entupindo as portas e o chão. Enquanto Min e Rand caminhavam, as pessoas ao redor se viraram para observar. Algumas pareciam delirantes. Outras pareciam famintas. E perigosas. Muitos eram domanis, mas parecia haver outras pessoas de pele mais clara. Refugiados da planície de Almot ou Saldaia, talvez. Min tirou uma faca da manga ao passarem por um grupo de jovens valentões descansando na entrada de um beco. Talvez Naef estivesse certo. Aquilo não parecia seguro. Eu andei por Ebou Dar assim, disse Rand suavemente. De repente, ela percebeu a dor dele. Uma culpa esmagadora, mais dolorosa do que as feridas em seu flanco. Isso foi parte do que me fez mudar. As pessoas em Ebou Dar eram felizes e bem alimentadas. Elas não se pareciam com estas. Os Seanchan governam melhor do que eu. Rand, você não é responsável por isso, disse Min, você não estava aqui para. A dor dele aumentou, e ela percebeu que tinha dito a coisa errada. Sim, respondeu ele suavemente, eu não estava aqui. Abandonei esta cidade quando vi que não poderia usá-la como a ferramenta que eu desejava que fosse. Eu esqueci, Min. Eu esqueci do que se tratava. Tan estava certíssimo. Um homem precisa saber por que está lutando. Rand enviou seu pai, junto com um dos Ashama, aos dois rios para prepará-los e reuni-los para a última batalha. Rand cambaleou enquanto caminhava, parecendo subitamente muito cansado. Sentou-se em uma caixa próxima. Um ouriço de pele acobreada o observava atentamente de uma porta próxima. Do outro lado da rua, uma estrada se ramificava da via principal. Aquela não estava congestionada. Homens de aparência bruta, com porretes, estavam em sua entrada. Eles se dividem em gangues, disse Rand suavemente, curvando os ombros. Os ricos contratam os fortes para protegê-los, para afastar aqueles que vêm em busca de sua riqueza. Mas não se trata de riqueza em ouro ou joias. Agora, trata-se de comida. Rand, disse ela, ajoelhando-se ao lado dele. Você não pode. Sei que preciso continuar, disse Rand, mas dói saber das coisas que fiz, Min. Ao me transformar em aço, expulsei todas essas emoções. Ao me permitir me importar novamente, rir novamente, tive que me abrir para os meus fracassos também. Rand, vejo a luz do sol ao seu redor. Ele olhou para ela e depois olhou para o céu. Não aquela luz do sol, sussurrou-me uma visão. Vejo nuvens escuras, afastadas pelo calor do sol. Vejo você, uma espada branca e brilhante em sua mão, empunhada contra uma negra, segurada por uma escuridão sem rosto. Vejo árvores, crescendo verdes novamente, dando frutos. Vejo um campo, as plantações saudáveis e fartas. Ela hesitou. Vejo os dois rios, Rand. Vejo uma estalagem lá com a marca da presa do dragão incrustada na porta. Não seja mais um símbolo de escuridão ou ódio. Um sinal de vitória e esperança.
Ele olhou para ela. Min captou algo pelo canto do olho. Virou-se para as pessoas sentadas na rua e ficou boquiaberta. Cada uma delas tinha uma imagem acima de si. Era impressionante ver tantas imagens, todas ao mesmo tempo, brilhando sobre as cabeças dos doentes, dos fracos e dos abandonados. Vejo um machado de prata acima da cabeça daquele homem, disse ela, apontando para o mendigo barbudo, que jazia encostado na parede, com o queixo encostado no peito. Ele será um líder na última batalha. Aquela mulher ali, aquela que se esconde nas sombras, será treinada pela Torre Branca e se tornará uma Aes Sedai. Consigo ver a chama de Tar-Valon ao lado dela e sei o que significa. Aquele homem ali que parece um simples valentão de rua, ele salvará a vida dela. Sei que não parece, mas ele lutará. Todos lutarão. Eu consigo ver. Ela olhou para Randy e pegou sua mão. Você será forte, Randy. Você vai conseguir. Você vai liderá-los. Eu sei disso. Você viu isso? Ele perguntou. Num velório. Ela balançou a cabeça. Não preciso. Eu acredito em você. Quase te matei, ele sussurrou. Quando você olha para mim, vê um assassino. Sente minha mão na sua garganta. O quê? Claro que não. Randy, olhe nos meus olhos. Você consegue me sentir através do vínculo. Sente um pingo de hesitação ou medo vindo de mim. Ele buscou os olhos dela com os seus, tão profundamente. Ela não recuou. Podia encontrar os olhos daquele pastor. Ele se endireitou no assento. Ah, Mi. O que eu faria sem você? Ela bufou. Você tem reis e chefes Aiel te seguindo. Aes Sedai, Ashamen e Taveren. Tenho certeza de que vocês se dariam bem. Não, disse Randy. Você é mais vital do que todos eles. Você me lembra quem eu sou. Além disso, você pensa com mais clareza do que a maioria daqueles que se dizem meus conselheiros. Você poderia ser uma rainha, se quisesse. Tudo o que eu desejo é você, seu idiota. Obrigado. Ele hesitou. Embora eu pudesse me virar sem tantos xingamentos. A vida é difícil, não é? Ele sorriu. Então se levantou e respirou fundo. A culpa ainda estava lá, mas ele conseguiu lidar com isso agora, assim como conseguiu lidar com a dor. Perto dali, os refugiados se animaram. Randy se virou para o miserável barbudo que me havia indicado antes. O homem estava sentado com os pés na lama. Você, disse o homem a Randy, você é ele. O dragão renascido. Sim, disse Randy. Você era um soldado. Eu. O olhar do homem tornou-se distante. Outra vida. Eu estava na guarda do rei, antes de ele ser levado, antes de sermos capturados por Lady Shadmar e depois dissolvidos. O cansaço pareceu esvair-se de seus olhos enquanto ele pensava em dias passados. Excelente, disse Randy. Precisamos restaurar esta cidade, capitão. Capitão, disse o homem. Mas eu. Ele inclinou a cabeça. Então se levantou e se limpou. De repente, assumiu um ar levemente militar, apesar das roupas rasgadas e da barba emaranhada. Bem, suponho que você tenha razão. Mas não acho que será fácil. As pessoas estão morrendo de fome. Eu cuido disso, disse Randy. Preciso que você reúna seus soldados. Não vejo muitos outros rapazes aqui. Não, espere. Ali estão Votabek e Redord. Ele acenou para dois valentões que me havia notado antes. Eles hesitaram, depois se aproximaram. Durnion, perguntou um deles. O que é isso? É hora de acabar com a ilegalidade na cidade, disse Durnion. Vamos organizar as coisas, limpar tudo. O senhor dragão retornou. Um deles cuspiu para o lado. Era um homem corpulento, de cabelos pretos e cacheados, pele domani e um bigode ralo. Quem Meino? Ele nos abandonou. Eu. Ele parou de falar ao ver Randy. Sinto muito, disse Randy, encontrando os olhos do homem. Eu falhei com você. Não farei isso de novo. O homem olhou para o companheiro, que deu de ombros. Lain nunca vai nos pagar. É melhor ver o que podemos fazer aqui. Naef, Randy chamou, acenando para o Ashamen se aproximar. Ele e as donzelas se aproximaram de onde estavam observando. Façam um portal de volta para a pedra. Quero armas, armaduras e uniformes. Farei isso imediatamente, disse Naef. Mandaremos soldados trazê-los. Não, disse Randy.
Passem os suprimentos para dentro deste prédio aqui. Vou abrir um espaço para o portal lá dentro. Mas nenhum soldado deve vir. Rand ergueu os olhos, fitando a rua. Bandar Eban já sofreu o suficiente nas mãos de forasteiros. Hoje, ela não conhecerá a mão de um conquistador. Min recuou e observou, maravilhada. Os 3 soldados entraram apressadamente no prédio e retiraram os moleques. Quando Rand os viu, pediu que fossem mensageiros para fazer recados. Eles responderam. Todos responderam a Rand quando pararam para observá-lo. Talvez outro pudesse ter pensado que era alguma forma de compulsão, mas Min viu seus rostos mudarem, viu a esperança retornar como um brilho em seus olhos. Eles viram algo em Rand em que podiam confiar. Algo, pelo menos, em que esperavam poder confiar. Os 3 soldados enviaram alguns dos mensageiros e mensageiras para buscar outros soldados. Naef fez sua entrada. Em minutos, os 3 soldados originais saíram do prédio, vestindo couraças prateadas e roupas verdes simples e limpas. Os homens pentearam a barba e o cabelo e encontraram água para lavar o rosto. Rapidamente, deixaram de parecer mendigos e se tornaram soldados. Um pouco fedorentos, mas soldados mesmo assim. A mulher que me havia notado antes, aquela que ela tinha certeza de que aprenderia a canalizar, aproximou-se para falar com Rand. Depois de um tempo, ela sentiu e logo reuniu mulheres e homens para encher baldes do poço. Min franziu a testa até que começaram a limpar os rostos e as mãos daqueles que se aproximavam. As pessoas começaram a se reunir. Algumas curiosas, outras hostis, outras ainda, simplesmente levadas pela correnteza. A mulher e sua equipe começaram a separá-las e colocá-las para trabalhar. Algumas para procurar os feridos ou doentes, outras para pegar espadas e uniformes. Outra mulher começou a interrogar os moleques, tentando descobrir onde estavam seus pais, se os tinham. Min sentou-se na caixa em que Rand estivera sentado. Em menos de 1 hora, ele tinha um grupo de 500 soldados, liderados pelo capitão Durhan e seus 2 tenentes. Muitos daqueles 500 olhavam para suas roupas limpas e couraças prateadas, como se estivessem espantados. Rand conversou com muitos deles, desculpando-se diretamente. Enquanto falava com uma mulher, a multidão atrás começou a se mover e se arrastar. Rand se virou e viu um homem idoso se aproximando, com a pele marcada por ferimentos terríveis. A multidão se mantinha à distância. Naef chamou Rand. Meu senhor. Tragam as Aes Sedai, disse Rand. Há pessoas que precisam de cura. A mulher que havia feito as pessoas encherem baldes de água conduziu o velho para um canto. Meu senhor, disse o capitão Durnion, aproximando-se. Min piscou. O homem havia encontrado uma navalha em algum lugar e raspado a barba, revelando um queixo forte. Ele havia deixado um bigode domani. 4 homens o seguiam como guarda. Vamos precisar de mais espaço, meu senhor, disse Durnion. Aquele prédio que o senhor escolheu está lotado, e cada vez mais pessoas estão chegando, enchendo a rua. O que você sugere? Perguntou Rand. As docas, respondeu Durnion. Elas são controladas por um dos mercadores da cidade. Aposto que podemos encontrar alguns armazéns quase vazios para usar. Antigamente, esses armazéns continham comida, mas, bem, não sobrou nada. E o comerciante que ocupa o lugar? Perguntou Rand. Meu senhor, disse o capitão Durnion, nada com que o senhor não possa lidar. Rand sorriu e acenou para Durnion liderar o caminho. Rand estendeu a mão para mim. Rand, disse ela, juntando-se a ele, eles vão precisar de comida. Sim, ele concordou. Olhou para o sul, em direção às docas próximas. Encontraremos lá. Não terá sido comido já. Rand não respondeu. Eles se juntaram à guarda recém-formada da cidade, caminhando à frente de uma força vestida de verde e prata. Atrás deles, uma multidão crescente de refugiados esperançosos. As enormes docas de Bandar Eban estavam entre as mais impressionantes do mundo. Elas ficavam em forma de meia-lua na base da cidade. Min ficou surpresa ao ver quantos navios havia ali, a maioria embarcações do povo do mar. É isso mesmo, pensou Min. Rand mandou que trouxessem comida para a cidade. Mas ela estragou. Ao deixar a cidade, Rand soube que toda a comida daqueles navios havia caído sob o toque do Tenebroso. Alguém havia montado bloqueios na base da estrada. Outras estradas para as docas pareciam igualmente bloqueadas. Soldados uniformizados espiavam nervosamente por trás da barricada enquanto a tropa de Rand se aproximava. Pare aí mesmo, gritou uma voz. Nós não. Rand ergueu a mão e acenou casualmente. A barricada,
feita de móveis e tábuas, estremeceu e depois deslizou para o lado com um rangido de madeira. Homens gritaram atrás, afastando-se apressadamente. Rand deixou a barricada caída na beira da estrada. Deu um passo à frente, e me pôde sentir a paz dentro dele. Um grupo de homens de aparência esfarrapada, com porretes, estava parado na estrada, com os olhos arregalados. Rand escolheu um na frente. Quem é que está bloqueando meu povo destas docas e tentando acumular comida para si? Eu falaria com essa pessoa. Meu senhor dragão, perguntou uma voz surpresa. Min olhou para o lado. Um homem alto e magro, com casaco vermelho domani, veio correndo em direção a eles, vindo do cais. Sua camisa, que antes era fina e franzida, agora estava amassada e desgrenhada. Ele parecia exausto. Qual era o nome dele? Pensou Min Iralin. É isso. Mestre das docas. Iralin, perguntou Rand. O que está acontecendo aqui? O que você fez? O que eu fiz? Perguntou o homem. Estou tentando impedir que todos corram para aqueles navios em busca da comida estragada. Quem come adoece e morre. As pessoas não me ouvem. Vários grupos tentaram invadir o cais em busca da comida, então decidi não deixá-los se matar comendo. A voz do homem nunca estivera tão zangada antes. Min se lembrava dele como alguém pacífico. Lady Shadmar fugiu 1 hora depois que você partiu, continuou Iralin. Os outros membros do Conselho de Mercadores fugiram naquele dia. Aqueles povos do mar em chamas afirmam que não partirão até descarregarem suas mercadorias, ou até que eu os pague para fazerem outra coisa. Então, fiquei esperando a cidade morrer de fome, comer aquela comida e morrer, ou se desfazer em outro tumulto de chamas e morte. É isso que eu tenho feito aqui. O que você tem feito, senhor dragão? Rand fechou os olhos e suspirou. Não se desculpou com Iralin como fizera com os outros. Talvez tenha percebido que isso não teria significado nada. Me lançou um olhar furioso para Iralin. Ele carrega pesos nos ombros, mercador. Ele não pode vigiar cada um deles. Está tudo bem, Min, disse Rand, pousando a mão no braço dela e abrindo os olhos. Não é mais do que eu mereço, Iralin. Antes de eu deixar a cidade, você me disse que a comida daqueles navios tinha estragado. Você verificou cada barril e saco. Já verifiquei o suficiente, disse Iralin, ainda hostil. Se você abrir 100 sacos e encontrar a mesma coisa em todos, você descobre o padrão. Minha esposa está tentando descobrir um método seguro para separar os grãos podres dos grãos seguros. Se houver algum grão seguro disponível. Rand começou a caminhar em direção aos navios. Iralin o seguiu, parecendo confuso, talvez porque Rand não tivesse gritado com ele. Min se juntou a eles. Rand se aproximou de uma embarcação do povo do mar atracada em águas baixas, ancorada por cordas. Um grupo de povo do mar descansava a bordo. Gostaria de falar com a sua mestra das velas, chamou Rand. Sou eu, disse uma das pessoas do mar, uma mulher com cabelos negros e lisos e um padrão de tatuagens na mão direita. Milis de Inchalada 3 estrelas. Fiz um acordo, Rand gritou, para que a comida fosse entregue aqui. Aquele ali não quer que a entrega seja feita, disse Milis, acenando para Iralin. Ele não nos deixa descarregar. Diz que, se deixarmos, os arqueiros dele vão nos atacar. Eu não conseguiria conter as pessoas, disse Iralin. Tive que espalhar boatos pela cidade de que o povo do mar está mantendo a comida como refém. Viu o quanto sofremos por você, disse Milis a Rand. Começo a me questionar sobre o nosso acordo com você, Rand al'Thor. Você nega que eu seja o Coramoor? Perguntou Rand, encontrando-a nos olhos. Ela parecia ter dificuldade para desviar o olhar. Não, disse Milis. Não, acho que não. Você vai querer embarcar no Vitecap, eu acho. Se me permite. Então, vá em frente, ela disse. Assim que a prancha de embarque estava no lugar, Rand subiu a passos largos, seguido por mim, Naef e as 2 donzelas. Depois de um momento, Iralin também chegou, seguido pelo capitão e alguns de seus soldados. Milis os conduziu até o centro do convés, onde uma escotilha e uma escada levavam ao porão do navio. Rand desceu primeiro, movendo-se desajeitadamente, pois estava com apenas uma mão. Min o seguiu. Lá embaixo, a luz espiava pelas fendas do convés, iluminando sacas e mais sacas de grãos. O ar tinha um cheiro forte e empoeirado. Ficaremos felizes em ter essa carga levada embora, disse Milis suavemente, descendo em seguida. Ela está matando os ratos. Imagino que você gostaria disso, disse Min.
Um navio sem ratos é como um oceano sem tempestades, disse Milis. Reclamamos de ambos, mas minha tripulação resmunga toda vez que encontra um dos vermes morto. Havia vários sacos de grãos abertos por perto, virados de lado, derramando conteúdo escuro pelo chão. Iralin havia falado em tentar separar o ruim do bom, mas me não via nada de bom. Apenas grãos murchos e descoloridos. Rand olhou para os sacos abertos enquanto Iralin descia para o porão. O capitão Durnion desceu a escada por último com seus homens. Nada mais permanece bom, disse Iralin. Não é só este grão. As pessoas trouxeram os estoques de inverno das fazendas. Acabaram todos. Nós vamos morrer, e ponto final. Não chegaremos à maldita última batalha. Nós. Paz, Iralin, disse Rand suavemente. Não é tão ruim quanto você pensa. Ele deu um passo à frente e arrancou a corda de um saco. Este caiu para o lado, e cevada dourada se espalhou pelo chão do porão, sem um único grão de escuridão. A cevada parecia ter acabado de ser colhida, cada grão roliço e cheio. Mills engasgou. O que você fez com ele? Nada, disse Rand. Você só abriu os sacos errados. O resto está tudo certo. Simplesmente, disse Iralin. Acontece que abrimos o número exato de sacos ruins sem alcançar nenhum dos bons. Isso é ridículo. Não é ridículo, disse Rand, pousando a mão no ombro de Iralin. Simplesmente implausível. Você se saiu bem aqui, Iralin. Sinto muito por tê-lo deixado em tal situação. Estou nomeando você para o Conselho Mercante. Irilin ficou boquiaberto. Ao lado, o capitão Durnion abriu outro saco. Este aqui é bom. Este também, disse um dos seus homens. Batatas aqui, disse outro soldado ao lado de um barril. Parecem tão boas quanto qualquer outra que já comi. Melhores do que a maioria, na verdade. Não ressecadas, como seria de se esperar de sobras de inverno. Espalhem a notícia, disse Rand aos soldados. Reúnam seus homens para organizar a distribuição em um dos armazéns. Quero este grão bem guardado. Iralin foi sábio em se preocupar com a possibilidade de as pessoas invadirem as docas. Não distribuam grãos crus, isso levará as pessoas a estocá-los e negociá-los. Precisaremos de caldeirões e fogueiras para cozinhar parte dele. Levem o restante para os estoques. Depressa, agora. Sim, senhor, disse o capitão Durnion. As pessoas que reuni até agora vão ajudar, disse Rand. Eles não vão roubar os grãos, podemos confiar neles. Mande-os descarregar os navios e queimar os grãos ruins. Deve haver milhares de sacos ainda bons. Rand olhou para mim. Venha. Preciso organizar as Aes Sedai para a prosperidade. Ele hesitou, olhando para Iralin, atordoado. Lord Iralin, você é o administrador da cidade por enquanto, e Durnion é seu comandante. Em breve, você terá tropas suficientes para restaurar a ordem. Administrador da cidade, disse Iralin. Você consegue fazer isso. Rand sorriu. Alguém precisa. Depressa com seu trabalho. Há muito a fazer. Só posso ficar aqui o tempo suficiente para você estabilizar as coisas. Um dia ou dois. Rand se virou para subir a escada. Um dia, disse Iralin, ainda de pé no porão com mim para estabilizar as coisas. Não podemos fazer isso nesse tempo. Podemos. Acho que você vai se surpreender com ele, Lord Iralin, disse Min, agarrando a escada e começando a subir. Eu me surpreendo, todos os dias.